Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal da ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Segundamos. Tá começando mais uma semana. Inclusive, a gente está na última semana de maio, quase chegando aí no meio do ano. E você, ouvinte, achou que passou rápido ou tá passando devagar? Bom, eu acho que tá até bem corrido, né? E como sempre, nós estamos aqui para te deixar informado sobre tudo de mais importante para o seu dia a dia, seja aqui no ABC do ladinho de casa, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então vem com a gente porque a conversa hoje tá muito boa. E para conduzir essa conversa tem eu, Suzana Rezende, e divido aqui os mixes bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Hoje é dia 25 de maio, é o sagrado Dia da Toalha ou o Dia do Orgulho Nerd. E se tu não entendeu a referência, não entra em pânico que mais pra frente a gente explica. Então, um excelente final de tarde para você que ainda tá pela correria no transporte público, saindo do trabalho ou já preparando a janta. E vê se confere se a toalha tá na mochila e vem com a gente. E hoje a gente inicia falando sobre o sucesso da virada cultural de 2026 que arrastou multidões em São Paulo com a presença do ator do novo filme do He-Man que agitou os fãs pela capital. E ainda tem o Lula abrindo vantagem pelo Datafolha, enquanto o Jair Bolsonaro barrou Michele Bolsonaro para a presidência, estudando indicá-la para vice. E além disso, também tem pesquisa do IBGE no ar, falando sobre os diplomas e os trabalhadores, hein? Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. E a gente abre o programa falando sobre a virada cultural de 2026. Então, a virada cultural transformou São Paulo no maior palco aberto do país nesse final de semana e o tema foi o Festival dos Festivais. E a capital paulista recebeu mais de 1.300 atrações gratuitas funcionando de forma ininterrupta. E teve presença de nomes de peso, viu? Como Thiaguinho, Luísa Sonza, Péricles, Titãs, Marina Sena, que arrastaram multidões em dezenas de palcos espalhados por toda a cidade, desde o Vale do Anhangabaú no centro até na periferia. E a diversidade de ritmos marcou a edição desse ano, que dividiu a cidade em polos temáticos. O Largo do Aroche foi dominado por apresentações femininas. A Zona Oeste virou o reduto do rock, com CPM 22 e Biquíni Cavadão, enquanto o Centro Histórico ferveu com rodas de samba e festas madrugada dentro. Mas o grande destaque e a maior onda de nostalgia do evento aconteceram na Avenida Paulista. O grupo Trem da Alegria parou o coração da cidade com um pocket show recheado de hits inesquecíveis, dividindo o trio elétrico com presenças internacionais que surpreenderam o público. E olha, pois é, JP, foi tudo isso e no meio disso, como você já deu spoiler, teve presenças internacionais, inclusive o ator britânico Nicholas Galitzine, o novo He-Man dos cinemas. E também teve a atriz de Hollywood Camila Mendes. E os astros que estiveram na capital paulista para promover o filme Mestres do Universo foram tietados por centenas de fãs. E o momento épico se deu quando eles receberam no palco o lendário dublador Garcia Júnior, a voz clássica do He-Man lá dos anos 80, que soltou o tradicional bordão "Eu tenho a força" e fez a avenida inteira gritar o hino do herói em coro. Pois é, Su. Presenciar esse encontro ali no meio da Paulista foi um empurrão que faltava para a estreia do filme, que invade agora as telonas na próxima quinta-feira, dia 4 de junho. E o ator Galitzine trocou uma ideia com o público, se arriscou no português e avisou que vai entregar um Príncipe Adam cheio de vulnerabilidades e mais humano. E ter o nosso mestre Garcia Júnior lá abençoando essa nova fase do personagem é a prova viva de que quando a memória afetiva é bem cuidada, ela atravessa gerações e levanta qualquer multidão, isso. Com certeza, JP. Coloca a memória afetiva nisso, porque apesar do desenho ser ali dos anos 80, eu mesma já assistia esse desenho,
tenho uma memória muito fresca do He-Man. E quem nunca cantou Eu Tenho a Força, né? E agora vamos esperar essa estreia nos telonas. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela Faculdade Municipal de São Bernardo do Campo. Então, olha só, a Faculdade de São Bernardo do Campo está com inscrições abertas para o preenchimento de 200 vagas em cursos superiores totalmente gratuitos, com foco na capacitação para o mercado de trabalho regional. As inscrições devem ser realizadas de forma online até o dia 5 de junho, diretamente pelo portal oficial da instituição ou pelo site da Prefeitura de São Bernardo, sendo obrigatório que o candidato tenha concluído o ensino médio e resida no município. Não percam. Sebrae inicia a Semana do MEI no Grande ABC. E já foi dada a largada nessa segunda-feira para a edição de 2026 da Semana do MEI no Grande ABC. Um evento totalmente gratuito focado em palestras, consultorias e regularização para os microempreendedores individuais. As atividades acontecem presencialmente no escritório regional do Sebrae, além de tendas montadas nos centros das 7 cidades até a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Mas atenção, detalhe! As inscrições são gratuitas, mas precisam ser feitas com antecedência através dos telefones 011 4433 4370 ou 011 4433 4271. Como são vários os pontos de atendimentos espalhados pela nossa região, a lista completa você confere direto na plataforma da entidade e é só garantir a vaga pelo telefone e comparecer no dia, levando o documento com foto e o CNPJ da empresa. E a gente fecha o nosso giro com mais oportunidade de curso, dessa vez em formação cultural. Olha só, o governo de São Paulo abriu hoje um edital para preencher 2.000 vagas em cursos de formação e gestão cultural, visando capacitar produtores e artistas independentes da região metropolitana. As aulas acontecerão no formato híbrido e os alunos podem escolher entre diversas modalidades, desde captação de recursos até produção de eventos. O cadastro já está disponível e deve ser feito até o final da semana na plataforma online Cult SP Pro, acessando o site do cultspro.org.br. E vale ressaltar, a formação é totalmente gratuita. Então, para os interessados por cultura e produção, agora é a hora de se inscrever e torcer para garantir a vaga. E assim, a gente encerra o Giro de Notícias de hoje com vagas gratuitas na Faculdade Municipal de São Bernardo, consultoria na Semana do MEI do Grande ABC e cursos de formação cultural na região metropolitana. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, como hoje é segunda-feira, a gente sempre te atualiza do que está acontecendo no mundo do esporte. E olha, já vou dar um spoiler aqui e responder uma pergunta do Gabriel, e eu vou dizer que com mais de R$1 bilhão eu faria muita coisa, viu? Bom, fique aí com o Drops com o nosso repórter Gabriel de Jesus. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Aqui é o Gabriel de Jesus e vamos aos destaques do esporte. Su, JP, deixa eu perguntar, o que vocês fariam com 300 milhões de dólares? Aproximadamente R$1,5 bilhão de reais. Pois ouvinte, responda aí também. Exatamente essa quantia que Cristiano Ronaldo conquistou nos últimos 12 meses, tornando-se pela 4ª vez consecutiva o atleta mais bem pago do mundo. E vamos de Série B. Pela 10ª rodada, o São Bernardo FC bateu o Atlético Goianiense fora de casa por 1-0, com gol de Pablo Diego, e assumiu a liderança da competição, agora com 20 pontos. E aí, JP, você acha que o Tigre sobe para a Elite este ano? Para saber mais detalhes deste jogo, tem uma matéria em nosso portal que o Thiago Antunes fez sobre isso. Pelo Brasileirão, pela 17ª rodada, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 1-0 com o gol do marroquino Libiade aos 42 minutos do segundo tempo. O último escapou do rebaixamento. E sabe quem foi para lá agora?
o Peixe, JP, que perdeu para o Grêmio por 3-2 aí no Rio Grande do Sul. O Palmeiras foi até o Maraca e goleou o Flamengo por 3-0 e assumiu a ponta do Brasileirão 2026. Paulinho, Allen e Flaco Lopes marcaram os gols. Para fechar, Kimi Antonelli venceu o GP do Canadá de Fórmula 1. Lewis Hamilton, Max Verstappen completaram o pódio. Gabriel Bortoleto chegou em 13º. Bom, esses foram os destaques do esporte neste último final de semana. Valeu, Su, JP ouvinte! Cara, eu com 1,5 bilhão na conta, comprava logo um time inteiro pra pelo menos parar de sofrer, né? E o Tigre do ABC sobe sim, jogando essa bola. Mas sobre o jogo aqui no Sul, eu acho que eu vou pular essa parte, porque tu sabe que a minha camiseta é vermelha, né? E o meu lugar é no Beira-Rio. Então, valeu pelo giro, meu caro. Excelente semana pra ti, um abraço. E agora vamos falar sobre a pesquisa do Datafolha e toda a corrida eleitoral, ou confusão eleitoral, como quiser chamar. Então, olha só, ouvinte JP, a pesquisa Datafolha divulgou os novos números na última sexta-feira. E o levantamento mostrou um detalhe importante por trás dessa vantagem do senador Flávio Bolsonaro. Num eventual segundo turno, Lula marcou 47% contra 43% de Flávio, o que, pela margem de erro de 2 pontos, ainda configura o empate técnico no limite. E a verdadeira oscilação que ligou o alerta na oposição foi no primeiro turno, onde Lula abriu 9 pontos na frente, marcando 40% contra 31% do parlamentar. E essa queda ocorre na esteira do caso Dark Horse, né? O recente escândalo financeiro enfrentado pelo senador. E apesar dessa desidratação clara no cenário de primeiro turno, a cúpula do partido decidiu manter até o momento o nome de Flávio como o candidato da oposição. No entanto, nos bastidores, o clima é de tensão. Candidatos a deputado e senador da legenda já avaliam que, se o senador continuar caindo nas pesquisas por conta das investigações, a pressão pela troca de cabeça de chapa será inevitável para evitar que a bancada inteira naufrague no mesmo barco durante o pleito. E com esse sinal de alerta ligado, o nome de Michele Bolsonaro volta a circular como o famoso plano B, mas com um freio de mão puxado. Segundo aliados próximos, o ex-presidente Jair Bolsonaro vetou a possibilidade de a ex-primeira-dama disputar a presidência da República. E o motivo seria o temor de que, no topo da chapa, ela se torne um alvo de um jogo, entre aspas, sujo e pesado, eleitoral, com o qual não saberia lidar. Vale lembrar que a pesquisa apontou que, contra Lula, Michele tem um teto muito parecido com o do Flávio, marcando 43% contra 48% do atual presidente. A alternativa que ganha força para usar o capital político de Michele sem expô-la ao tiroteio principal é lançá-la como candidata a vice-presidente. Dessa forma, ela estaria mais blindada, podendo compor uma chapa encabeçada, por exemplo, pelo governador Ronaldo Caiado ou pela ex-ministra Tereza Cristina. Por enquanto, a ordem no PL é segurar as pontas com o Flávio e observar as movimentações nas próximas semanas. A política em Brasília é igual o contrato de banco, né? A pegadinha tá sempre na letra miúda e não na manchete. Todo mundo focou na queda do Flávio no primeiro turno, mas o detalhe que ninguém fala, esse escândalo de pedir dinheiro para banqueiro para filme, 53% dos eleitores dele acham que ele agiu bem. A gente chegou num ponto onde o escândalo não gera mais desgaste para essa bolha, gera fidelidade de torcida cega. E aí, no desespero, saca a fumaça do plano B. A Michele até empata num cenário de segundo turno, mas olha a ironia. Na pesquisa espontânea, sabe quantas vezes o eleitor lembrou dela de verdade? 0. O próprio partido sabe que o jogo dela não é o Planalto. O negócio é usar o nome da ex-primeira-dama para puxar voto no Senado e engordar o famoso fundo partidário. No final das contas, se a gente para analisar todo esse cenário político,
o partido e toda a legenda partidária só querem o nome do Bolsonaro, né? Independente de qual lado venha da Michelle, venha do Flávio, precisa ter esse nome forte aí nas pesquisas para poder ali ter uma competição e para também eles se estabelecerem. Mas fica essa confusão, né? Entra Michelle como vice de um, sai Flávio, vai ficar Flávio, e aí entra em polêmica e tudo acaba tendo essa confusão, e ainda mais para o eleitor, lembrando que a gente está chegando no finalzinho de maio, olha que essa janela eleitoral está quase acabando, hein? Então a decisão precisa ser logo. E agora vamos falar sobre os novos dados do IBGE. Olha só, ouvinte, novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trazem uma análise profunda sobre a relação entre escolaridade e rendimento aqui no Brasil. De acordo com o levantamento mais recente, o número de trabalhadores com o ensino superior completo no país dobrou nos últimos 13 anos. No entanto, os números mostram um forte contraste no mercado. Mesmo com qualificação profissional em alta, a renda média desse grupo segue achatada e abaixo do recorde histórico do Brasil. Exatamente isso. E o que a pesquisa demonstra é que o mercado de trabalho mudou de forma drástica. Se há pouco mais de uma década, ter faculdade era um baita diferencial que garantia altos salários, hoje virou um pré-requisito básico. A economia brasileira simplesmente não cresceu no mesmo ritmo para absorver essa mão de obra qualificada em cargos de chefia ou liderança, o que empurrou a média salarial para baixo e encolheu o poder de compra da classe média. E o efeito prático dessa conta que não fecha, a gente vê nas ruas todos os dias. Com a falta de vagas compatíveis com a área de formação, uma multidão de profissionais graduados está sendo forçada a aceitar empregos que não exigem diploma ou pior, precisando recorrer à informalidade, aos aplicativos de transporte e entrega ou outros métodos para conseguir pagar os boletos no final do mês. E esse é o retrato perfeito da precarização. O Brasil nunca teve uma força de trabalho tão escolarizada em toda a sua história, mas a estagnação econômica transformou o diploma em um quadro na parede que muitas vezes não paga conta do supermercado. Os dados do IBGE servem como um alerta gigantesco de que só formar as pessoas não resolve o problema do país se não houver um projeto sólido de industrialização e geração de empregos de alto valor. Isso e ouvintes, a gente cresceu ouvindo dos nossos pais aquela velha máxima: estuda para ser alguém na vida. O brasileiro foi lá, acreditou e às vezes se endividou pelo FIES, pegou o ônibus lotado, depois de um dia cansativo de trabalho, pegou o canudo na formatura e deu de cara às vezes com uma porta fechada. É bem frustrante. Hoje o jovem sai da faculdade com o diploma na mão, direto às vezes pro volante do Uber. E não porque ele acha lindo ser um empreendedor, mas porque a engenharia, a administração e até o direito viraram um mar de salários achatados. O diploma deixou de ser o elevador social do Brasil e passou a ser apenas um ingresso caro de uma festa onde a maioria não consegue nem sentar na mesa. Pois é, a gente está carente de vagas, só que o que é irônico é que principalmente aqui na região, quando eu vou a vagas e muito mais, muitos empresários dizem que na verdade está faltando profissionais qualificados. E aí, se a conta antes já não fechava, agora piorou. Então, por um lado, a gente precisa de mais vagas para pessoas qualificadas e de outro tem empresários falando que não tem essas pessoas qualificadas. Alguma coisa está se perdendo aí no meio que precisa ser de verdade reestruturada e aí vem todos os debates que a gente está tendo nos últimos tempos, né? Afinal, com o fim da escala 6x1, a gente consegue aumentar o número de vagas em diversos setores aqui do Brasil. Isso já ajudaria também, mas é preciso de um plano muito mais estabilizado e também, pelo menos na minha opinião, leis que possam favorecer o empregado. Então, a pessoa que quer trabalhar, nada de o empregado vai negociar com o patrão, porque essa história a gente sabe que não dá certo. E agora, a gente sai do mundo das notícias para entrar no campo mais filosófico, digamos assim. Está no momento do Quem Disse Isso? E agora que a gente traz uma frase daquelas da gente pensar, anotar no caderninho de inspiração e muito mais. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Su.
A frase de hoje é de uma mente genial que entendeu que as nossas mentes e as nossas máquinas funcionam. Então ouve só. Qualquer coisa que pense logicamente pode ser enganada por outra coisa que pense no mínimo tão logicamente quanto ela. Repetindo. Qualquer coisa que pense logicamente pode ser enganada por outra coisa que pense no mínimo tão logicamente quanto ela. E é isso. Será que tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Ah, JP, eu vou dizer que o dono dessa frase de hoje, eu dei aqui um spoilerzinho, ele é o autor de um livro muito bom, ou melhor, de uma série de livros muito boa, hein? Então, quem disse isso foi o escritor britânico Douglas Adams, que é do icônico O Mochileiro das Galáxias. E ele usou a ficção científica e o bom humor para mostrar que nenhum sistema, por mais perfeito que pareça, está imune a ser hackeado pela própria lógica. E eu deixo aqui essa indicação que realmente vale a pena. Isso. E hoje, como é 25 de maio, o dia sagrado da toalha, essa frase é genial e um resumo perfeito do nosso país de hoje. Pensa na lógica do diploma. O brasileiro que acreditou que estudar garantia o futuro, foi lá, dobrou o número de formandos. O mercado, pensando tão logicamente quanto, viu que sobrou mão de obra e fez o quê? Achatou o salário. O sistema simplesmente hackeou o diploma. Lá em Brasília, o roteiro meio que se repete. A lógica da pesquisa mostra um Flávio caindo e a jogada da lógica da vez é barrar a Michelle da presidência e jogar ela para vice, só que para segurar os votos. E no fim das contas, nenhum sistema é bobo. Ele sempre tem alguém usando as regras para hackear as próprias regras. E no meio desse caos, a lição do Adams segue sendo a nossa única defesa. Não entre em pânico e saiba sempre onde está a sua toalha. É isso aí. E é com essa reflexão que nós finalizamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta ou acompanhar outros produtos como o Cine ABC Metrópole para os amantes de cinema às sextas-feiras e o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast que sai aos sábados, inclusive aqui uma pausa para falar que o episódio desse sábado tá incrível. E esse episódio tá incrível. A gente recebeu simplesmente o embaixador Garcia Júnior. E para conduzir essa conversa de altíssimo nível, tem o nosso diretor de jornalismo, Thiago Quirino, e o jornalista convidado da vez foi o Igor Andrade. Então, se eu fosse você, eu não perderia, viu? Então, tanto o ABCcast Conexões, quanto o Cine ABC Metrópole, quanto a gente, que independente do lugar de onde você está ouvindo, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você escolher a sua preferida e dar o play. E, como sempre, se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita e segue a gente lá pelo Instagram, é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que se você é uma pessoa que gosta de se manter informada do esporte ou política sobre qualquer assunto ou qualquer momento, acesse o nosso site, abcdoabc.com.br, que lá tem sempre notícias fresquinhas e só pra você. E antes de fechar, fica sempre aquele nosso abraço pra ti que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. É ótimo ter você desse lado do fone e uma honra ter a companhia e a audiência de vocês. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, né? Seguimos sempre juntos, com firmeza e leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Thiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.